Olá, tudo bem com você? Eu sou Ivan Maia e hoje eu quero falar com você sobre um assunto importantíssimo e que eu tenho certeza que você vai aproveitar bastante. A escravidão dos padrões de beleza desse mundo. Você sabe que os padrões de beleza desse mundo viraram uma verdadeira escravidão para muitas pessoas, não são poucas não, creia no que eu estou lhe dizendo. Eu não faço outra coisa que não seja lidar com gente e com os problemas que gente tem. Onde tem pessoas, tem problemas, tem sofrimento e tal. E diariamente, semanalmente, eu recebo, leio e respondo centenas de mensagens. Você não acreditaria quanta gente sofre hoje em dia por estar nessa escravidão que são os padrões de beleza desse mundo. Então vamos falar um pouquinho sobre isso? O que são os padrões de beleza do mundo? Primeiro, eu preciso dizer para você que esse mundo que nós estamos vivendo é totalmente idiota. Existem multidões de idiotas, que eu chamo da grande boiada humana. Deixa eu fazer uma pausa aqui, ó. Uma pausa sem pausar. Uma pausa só entre eu e você que está assistindo aqui. O que tem de gente que me escreve, geralmente são os religiosos. Eles escrevem e dizem assim: em Jesus está escrito na Bíblia que não pode chamar o irmão de raca, que é réu de inferno se chamar as pessoas de idiota. Ora, por favor, vão cuidar das suas vidas antes que eu me esqueça. Onde que está escrito isso? Isso aí está escrito em outro contexto. A pessoa vai na igreja, nunca leu a Bíblia, lê lá um texto só, escuta o que o pastor fala e já se acha no direito de dar moral para os outros. Pronto. Agora, passada essa pequena pausa, né, é como uma panela de pressão, entende? A panela de pressão não tem aquela válvula. As pessoas falam: ai, como o senhor estava nervoso naquele vídeo. Não estou passando nem perto de estar nervoso. Olha para minha cara, vê se eu tenho cara de quem está nervoso. É o meu jeitão, sisudo assim mesmo. Pronto, vamos voltar ao assunto. Os padrões de beleza desse mundo foram estipulados por gente idiota. Você não entende isso? A maldita 10 mil vezes rede de esgoto engana bobo de TV. A TV aberta dos outros canais do mundo, que não é só aqui que tem TV imbecil, não. Você acha que é só no Brasil que tem imbecis? Não, tem imbecis no mundo inteiro. Imbecis são como mato, eles nascem sem plantar. Veja, a mídia, ela cria padrões de beleza. Você não entendeu isso ainda? Você não acredita em mim? Digite aí, ó, no YouTube, digite assim: padrão de beleza nos anos 60. Você vai ver o padrão de beleza que é. Geralmente, quando fala padrão de beleza, tem mulheres e homens, né? Você vai ver o padrão de beleza que era nos anos 60. Digite aí. Depois você digita assim: padrão de beleza, como era o padrão de beleza no mundo dos anos 70? Aí você vai ver. Se for mulher, as mulheres, o padrão de beleza era seios grandes, cintura fina, quadris largos, bumbum volumoso, coxas grossas. Esse era o padrão. As modelos que desfilavam as coleções de Louis Vuitton, Louis Saramandon, Louis o Raio que o Parton, essas coisas que o povo faz, entendeu? Eles criam esses padrões, os grandes estilistas que fazem aqueles vestidos que as dondocas usam, Chanel. Olha, gente, dá nojo a gente falar sobre isso, não dá? Porque o mal não está em si nos padrões que são criados. Porque cada louco com a sua mania. O mal está no quanto isso faz as pessoas sofrerem, porque elas não têm defesas, às vezes, quanto a isso. Aí você vai lá e digita assim: como era o padrão de beleza nos anos 80? Aí você vai ver que já tem uma diferença. E aí você põe: como é o padrão de beleza desde o ano 2000 para cá? Você vai rir. Você vai rir se você fizer isso aí. A hora que você vê as modelos desfilando, gente, agora o padrão atual é magreza, magreza extrema. Se você não olhar bem, você nem vê a pessoa. Se ela estiver de perfil, você não vê. Veja, não tem problema nenhum quanto a isso. Eu não estou ridicularizando nada, por favor. Se você é magrinho ou magrinha, eu não estou ridicularizando, não. Eu estou falando da mudança do padrão. Primeira coisa que você tem que entender é isso, ó. Se você for se guiar pelos padrões de beleza que esse mundo louco coloca, você está perdido, você está condenado a viver em depressão. Entenda, os padrões de beleza foram criados pela mídia para arrancar dinheiro das pessoas. O que significa um padrão de beleza? Deus não tem padrão de beleza. Ó. Deus criou negros, brancos, amarelos, pardos. Deus criou vários tipos de alface, Deus criou vários tipos de tomate, vários tipos de laranja. Deus é o Deus da multiplicidade, Deus é o Deus da criatividade, Deus é o Deus da abundância. Então veja, não existe padrão. O único padrão na natureza, sabe qual é? É que tudo se renova constantemente, noite e dia,
a água do mar, as estações, as flores, as 4 estações, né, do ano. O único padrão é mudança, mudança, renovação, morte e renovação, morte e renovação. Nasce gente, morre gente. Esse é um padrão, mas Deus não criou padrões de beleza. Quando você olha o ser humano é rico, o ser humano é lindo em si só. Você nunca parou para pensar nisso? Olha, observa como é que é lindo você. Eu não conheci você quando você era criança. Mas eu aposto que quando a gente olhava para você, quando você era criança, quando as pessoas olhavam, elas viam assim, um pouco do seu pai, um pouco da sua mãe, nos seus trejeitos, assim, um pouco do seu avô, um pouco da sua avó. Isso é maravilhoso, gente. Eu não me canso de ver a beleza que é o ser humano. Não importa, olha, se você é altinho ou baixinho, se você é gordinha, se você é muito magrinha, se você é moreninho ou pretinho, ou se você é albino, ou branquinho, ou pardo, ou se você, que é mulher, tem o seu cabelo, desculpa o termo que eu vou usar, porque era assim que eu ouvia quando era criança, o cabelo pichain, que é o cabelo mais normal da raça mais escura, né, da raça negra, que são os afros, né, os penteados afro, que eles podem ser black power, como era nos anos 70, ou mais enroladinho, ou bem curtinho, ou rastafari, não importa. Ó. Não importa se você é loura, ou se você é morena, não importa se seus olhos são azuis, ou se seus olhos são pretos como os meus, o que importa é que você é um ser lindo, maravilhoso. Não importa se você é muito baixo, muito alto, não importa se você tem que perder peso ou ganhar peso, se você está com aparência de cansado, você é uma pessoa linda. Você não consegue entender isso? Olhe-se no espelho e sinta como você é lindo. Veja, estima-se que já passaram mais de 70 bilhões de seres humanos por esse planeta, desde que a história humana existe. E nunca houve e nem haverá um exatamente igual a você. Você não entende isso. Pare de ler revistas de moda, pare de ler revistas que estipulam um padrão para você seguir. Que padrão, meu Deus do céu? O padrão é você ser feliz. Seja feliz, aprenda a gostar de quem você é, aprenda a gostar de si mesmo, do jeito que você é. Posso te sugerir 4 vídeos para você daqui do meu canal? É uma pequena série. Anote aí, ó, assista ainda hoje aqui no meu canal. Como melhorar sua autoimagem. O segundo é como melhorar sua autoestima. O terceiro é como melhorar sua autoconfiança. E o quarto se chama Receita para Gostar de Si Mesmo. Assista, você não vai se arrepender. São vídeos de 2014, mais ou menos, mas são tão atuais como se tivessem sido gravados agora. Aprenda a aceitar-se como você é. Aceitar-se como você é não significa que você não pode querer ser melhor. Por exemplo, vamos supor que você esteja gordinho, como eu, e você queira perder peso. O primeiro passo para você perder peso é aceitar-se como você é hoje. Aí você pode fazer um plano, uma dieta, exercícios e tal, fechar a sua boca e aí você vai perder peso cada vez mais. Vamos supor que você é bastante magrinho. O fato de aceitar-se como você é, significa que você não pode fazer musculação, fazer exercícios e comer um pouco melhor para ganhar um pouco de peso? Claro que não significa isso, mas o primeiro passo é aceitar-se como você é. Não tente mudar o seu cabelo. Veja, olha, na minha família, os homens, quase todos eles têm entradas assim e eles perdem um pouco de cabelo aqui. Veja, isso é da minha linhagem familiar. Você acha que eu vou querer fazer implante no meu cabelo? Você acha mesmo que eu vou querer fazer isso? Eu não estou criticando quem faça, mas eu não tenho nenhum problema com relação a isso aqui. Eu não vou mandar pôr o cabelo que parece o cabelo do Ken, o namorado da Barbie. Eu não quero ficar com o cabelo igual a de boneca. Veja, eu acho ridículo. E eu não vou pintar também, eu estou grisalho aqui, veja. Eu não vou pintar para ficar parecendo que eu passei no Guete, aquele negócio de passar no tênis, no sapato. Eu sinto muito, eu não vou fazer isso. Eu também não vou repor cabelo aqui, porque eu estou com essas 2 entradas. Ué, qual que é o problema? O meu irmão, que tem 62 anos, tem mais cabelo do que eu. Não tem problema nenhum, veja, eu sou feliz assim, ó. Não tive... Ó, me casei, amo a minha esposa, me casei com uma mulher lindíssima, entendeu? Maravilhosa. Eu não tive problema com relação a isso, a ter entradas do cabelo, não, entendeu? Eu tô bem resolvido. Quando você é bem resolvido ou bem resolvida, você não tá nem aí pro mundo. Se as modelos são magras, se são gordas, se tem barriga tanquinho, se tem barriga máquina de lavar, geladeira, tanto faz, cada hora eles arrumam uma coisa. Aí você tem barriga tanquinho? Não, eu tenho lavadora em casa, minha esposa usa lavadora, não tem problema nenhum, entendeu? Você está sarado. Bom, eu tô sarado há 56 anos, não tenho doença nenhuma. Então eu tô sarado, entende? Eu não tô nem aí para esses padrões. Você quer ligar? Ligue para os padrões, só que você vai sofrer, entendeu? Porque você sempre vai estar desajustado. E aí, isso é igual a moda.
As pessoas dizem assim, esse óculos de sol aí não usa mais. Não usa, mas eu uso. Eu paguei por ele, não vou jogar fora. Agora tá usando óculos pequenininho. E daí? Dane-se. Dane-se quem tá usando óculos pequenininho, eu uso o meu. Pra que eu vou jogar o meu fora e comprar outro pra ficar na moda? A moda hoje em dia, sabe qual é? Ser imbecil. Você quer ser imbecil? Isso tá na moda hoje em dia. A moda hoje em dia também, sabe o que é? É você não saber de que sexo você é. Isso é moda hoje em dia. De que sexo você é? Eu não sei. Eu sou homem, mas estou me sentindo mulher hoje. Amanhã me sinto uma planta. Eu sou homem desde que nasci e adivinha como eu estou me sentindo? Homem. Que novidade. Eu nasci homem e me sinto homem. Faz 56 anos que eu me sinto homem. E aí, minha mãe faz 80 e poucos anos que ela se sente mulher. E daí, se ela for entrar na moda hoje, ela tem que se sentir cada dia uma coisa. Veja, tem alguma coisa errada com esse mundo. Já estou até ouvindo. Homofóbico, esse cara é fascista e homofóbico. Dane-se o que as pessoas falam de você, dane-se o que as pessoas pensam de você, dane-se. Ora, aceite um conselho. Se você for feliz, se você gostar de quem você é, se você viver bem consigo mesmo, e se tudo que você faz e diz não fere os direitos dos seus semelhantes, não fere as leis dos homens e não fere as leis de Deus, aqui dentro dê um dane-se bem grande para o que o mundo acha, para os padrões de beleza do mundo. Seja feliz do jeito que você é. Mude um pouco, se você acha que tem que mudar. Lute para isso, não tem problema nenhum, ninguém vai te condenar, fique tranquilo. Deus te ama do jeitinho que você é. Seus pais te amam do jeitinho que você é. Eu te amo do jeitinho que você é, embora eu não te conheça. E se um dia eu te conhecer, eu vou te amar do jeito que você é, vou te tratar com amor, porque eu não quero saber se você é negro, louro, branco, alto, baixo, gordo, magro. Para mim, a beleza está no que as pessoas são e não em como elas são. Para mim, a beleza está em como as pessoas agem. Tem pessoas que são lindíssimas para os padrões do mundo, não tem? Mas o caráter delas é péssimo. E tem pessoas que são feias para os padrões do mundo, mas são lindas por dentro. Agora, você tem duas escolhas, né? Você escolhe e depois você colhe. Você pode achar que eu sou um louco, como muita gente acha, ou você pode aproveitar alguma coisinha do que eu falei e quem sabe isso ajuda você a melhorar 7 áreas da sua vida, não é mesmo? Meu nome é Ivan Maia e a minha missão de vida é ajudar pessoas a serem felizes nas 7 áreas da vida com o que elas são e como elas são. Porque eu sou muito feliz e eu desejo que você seja também. Gostou desse vídeo? Deixa o teu gostei aí pra mim. Teu gostei leva o canal lá em cima, nas nuvens. Deixa o teu comentário pra mim. O que você acha dos padrões de beleza desse mundo? Você gosta de quem você é? Você é gordinho ou magrinho? Pretinho ou branquinho? Fala um pouco com a gente aí. Eu e os outros 500 mil de pessoas daqui do canal que curtem e acompanham vão gostar muito de saber. Eu, particularmente, ficarei muito feliz. Seja como for, eu desejo a você longos dias, belas noites, muita felicidade e que você reconheça o quanto você é lindo e linda. Até mais.